você sabe o que é melhor do que a gente conversar sobre um assunto que interessa muito pra gente? É quando a gente conversa com um super profissional, com um amigo e com o seu médico. É isso mesmo. Por isso o Dr. Mário Rocha, cirurgião plástico, especialista no assunto, está no nosso programa mais uma vez. Porque é sempre um prazer a gente falar sobre cirurgia plástica, autoestima, ficar bonita e levar informação para as mulheres e para os homens que estão nos assistindo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. Eu que agradeço, Sueli, pela oportunidade mais uma vez. Olha, o senhor sabe que é sempre um prazer vir aqui, porque como nós estávamos conversando antes, nas nossas entrevistas, é sempre bacana porque é um bate-papo. Eu sempre faço o papel da paciente, até porque eu sim sou paciente do Dr. Mário, confio demais nele, e eu gosto porque a gente tem liberdade para perguntar, liberdade para conversar, isso é muito bacana. Sim, com certeza. E quando a gente tem um médico que esclarece de uma forma bem transparente, de uma maneira que a gente entenda, é melhor ainda. Sim, com certeza. E é por isso que o senhor é sempre muito bem-vindo. Obrigado. Doutor, sucesso, tanto o seu nome como as suas cirurgias, tanto a credibilidade que o senhor tem na nossa cidade, na nossa região. Cada vez mais, eu sei que a autotecnologia é uma marca registrada sua. Podemos falar que, principalmente a segurança, que eu sei que é algo que o senhor traz de uma maneira sempre distinta, sempre com muita clareza em relação aos seus pacientes. E isso acompanha, né, o seu nome. E hoje nós vamos falar sobre o que o senhor mais entende, que é realmente a beleza, a cirurgia plástica. E a gente sempre pensa no resultado. A gente chega lá, sou mulher ansiosa, imediatista, e eu chego lá e falo assim, olha, quero fazer a minha prótese, quero fazer a minha lipo, quero fazer a minha abdominoplastia hoje e ficar linda amanhã. Isso é uma realidade. Mas hoje nós vamos falar de um assunto que quase ninguém fala, pré-operatório. Doutor, por que esse assunto é colocado tão de lado, se na verdade é aí que começa tudo, é aí que começa todo o resultado final? Sueli, eu acredito que você já até deu a resposta, né? Porque nós somos imediatistas. Então as pessoas, elas estão acostumadas a terem tudo de uma vez. Então as pessoas imaginam, já vou chegar a consultar, operar e de uma vez. E o pré-operatório, ele é o planejamento da cirurgia. Imagina que você vai fazer uma casa, seria o projeto da tua casa. Se você fizer um projeto bem feito, você vai ter uma casa bonita, muito provavelmente. Agora, se você não faz um bom projeto, um bom planejamento, um bom pré-operatório, aí fica mais difícil. Então, por isso que ele é tão importante. Doutor, e nesse pré-operatório? Isso que o senhor falou é muito real. Eu falo porque eu fiz isso no consultório do senhor. Quero chegar hoje, quero operar, quero amanhã e no terceiro dia quero estar intacta. E por que esse pré-operatório, muitas vezes, nós pacientes, não prestamos tanta atenção? Nós nos esquecemos que existem exames, nós esquecemos que existe toda aí uma sequência a ser feita até chegar na cirurgia. E que sequência é essa de pré-operatório? Sueli, a coisa mais importante, a consulta, é o primeiro passo. Lógico que antes da consulta a paciente às vezes já fez uma pesquisa com a amiga, quem operou, tudo isso, né? Ela já direcionou. Mas a consulta é muito importante, porque na consulta você vai definir que cirurgia que vai ser feita para você. Então, um exemplo, cirurgia de mama, que a gente faz bastante, né? Precisa tirar pele? Às vezes a paciente não sabe, minha amiga cortou assim, será que eu vou ter que cortar do mesmo jeito? A paciente não sabe. Então, isso na consulta é 100% decidido. Olha, você vai precisar da cirurgia tal. Às vezes fica alguma dúvida em relação à prótese, uma diferença de tamanho pequena. Isso é tranquilo. Mas na consulta já é feito o planejamento. Doutor, e nisso também entra a questão do imediatismo. A gente liga lá no consultório do senhor e fala, olha, eu quero agendar uma consulta para amanhã, porque daqui, eu estou agora no mês de abril, aí eu quero consultar amanhã porque eu quero viajar no final de abril. Aí a gente já faz esse tempo e as coisas não funcionam bem assim. Não. Olha, graças a Deus a gente tem uma procura grande dos pacientes, né? As pacientes têm procurado bastante, até alguns homens também. E o que acontece? Não tem essa disponibilidade para amanhã. Não, você tem que agendar com uma certa antecedência para conseguir um horário, para dar tempo de fazer os exames. Então, por exemplo, agora, a gente vai entrar no período de férias, junho, julho. Tem muita gente ligando para agendar a consulta para junho, mas quem ligar para agendar a consulta para junho,
possivelmente os horários de cirurgia já vão estar todos preenchidos. Porque é um mês que se opera muito. Sim. Apesar do senhor ter operado sempre. Sim, mas o que eu sempre digo para as pacientes é o seguinte, o meu trabalho é artesanal. Aham. Eu faço uma pessoa por vez, eu não faço duas ao mesmo tempo. Eu sou um ser humano e a cirurgia leva um determinado tempo para ser feita, Sim, com então certeza. não vou colocar cirurgias em exagero, entendeu? Então a gente tem um limite do que consegue atender. E as pessoas, quando elas acabam procurando uma determinada época que tem mais procura, quem deixar para marcar em cima da hora vai ficar sem conseguir aquele horário. Com certeza. Doutor, passei pela consulta, me planejei, o senhor falou algo muito importante. Tudo que a gente faz tem que haver planejamento. Sim. E cuidar da nossa saúde, então, é fundamental. E o senhor falou algo muito, eu achei uma palavra muito bonita. O meu trabalho, Sueli, é um trabalho artesanal. Eu achei lindo isso. Eu não, sabe, a colocação foi muito singela. Sim. Foi muito bonita, mais para nós mulheres, né? Que é realmente você esculpir o corpo, Sim, esculpir com o seio da mulher. certeza. E é um trabalho artesanal. E como o senhor falou, tudo isso gera tempo. E a consulta vai realmente mostrar o que tem que ser feito, de maneira que tem que ser feita. Doutor, nós estamos falando também de segurança. Né? Quando o senhor falou isso, da questão artesanal, eu já fiquei imaginando. E nós estamos falando aí, isso, além do pré-operatório, que existem os exames a ser feitos, às vezes se você tem algum probleminha e não sabe, então isso é muito importante. E nessa questão também existe algo distinto que o senhor sempre coloca, como nós já conversamos, é saber o que vai ser feito, se a cliente está no peso ideal, se ela realmente vai conseguir o resultado que ela quer diante da cirurgia. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, com certeza, Sueli. Então, essa situação, por exemplo, dos exames. Normalmente, os exames vêm sem alterações, mas às vezes vem com alguma alteração. Se você faz os exames hoje, eu peço uma média de 30 dias antes da cirurgia. Vem alguma alteração, eu consigo tratar a maioria delas. Ai, que ótimo, que Olha, maravilha. uma alteração comum, infecção de urina. A mulher está lá assintomática, está com uma infecção na urina. Nem sabia. Nem sabia. Vai operar com uma infecção, né? Você não Nossa. pode, então tem que cuidar. Às vezes algum exame que a gente avalia também o quadro nutricional, se está tudo certinho, às vezes tem uma deficiência de vitamina. E aí, a tua cicatrização não vai ser a mesma, mas eu preciso de um tempo para repor. Gente, Então, que sério isso? São detalhes, né? Mas que são de suma importância. Eu sempre falo para as pacientes o seguinte, sabe? Existem muitos cirurgiões plásticos bons. Para você se diferenciar, você vai ter que focar nos detalhes. Então você tem que fazer bem feito ali o que a gente chama o feijão com arroz, né? Que é aquele nosso do dia a dia, mas às vezes um detalhe. Por que a tua paciente vai ter uma cicatrização melhor? Porque você corrigiu uma pequena deficiência que ela tinha de uma vitamina. Olha só. Um detalhe que é importante. Que faz então toda a a gente diferença. pede esses exames e precisa de um tempo também para avaliar e para, se tiver uma alteração, tratar. Doutor, falando nessa segurança, que a gente já começa a falar essa segurança em relação à saúde mesmo da paciente, para preparar ela para a cirurgia, eu sempre falo, sempre deixo claro aqui, que eu sempre trago no programa realmente pessoas que eu conheço, pessoas que realmente têm credibilidade, que são de responsabilidade e sabem o que fazem. E quando nós estamos falando de nós, principalmente da nossa saúde, do nosso corpo, o que nós temos que ter realmente é segurança. E eu acho que tudo começa na escolha do profissional. Porque eu sempre falo, a gente pode ter o melhor equipamento, você pode ter os melhores produtos, mas se você não tiver um profissional por trás de tudo isso, sabendo manusear tudo isso, nada disso vai valer. Como que anda a segurança em relação à cirurgia plástica mesmo? Não vou nem falar de saúde, vamos falar do nosso assunto assim, nu e cru mesmo, direto. Como que anda essa questão da segurança, doutor? Porque a gente tem visto muitas coisas, milhares de cirurgias. O senhor falou algo muito importante. Se eu não opero 2 ao mesmo tempo, não opero 5, 6 no mesmo dia. Infelizmente, a gente tem visto isso. E o senhor falou algo muito interessante. Eu sou um ser humano. Então, eu já vejo que o senhor já começa com a preocupação da segurança, primeiro no senhor, para estar seguro e bem quando vai fazer uma cirurgia plástica. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para mim sobre isso. Quando eu cheguei em Sinop, eu pensei, poxa, o que eu vou fazer para me diferenciar? E aí foi a segurança. Uma coisa interessante, a gente aqui recebe às vezes convites para atender em cidades fora. E eu tenho muitas pacientes de todas as cidades da região, sou muito agradecido das pacientes que me procuram. Sim. Mas eu atendo somente aqui. Por quê? Primeiro, eu estou sempre no mesmo local, na mesma cidade. A paciente precisou,
eu estou ali, eu estou sempre mais descansado, eu durmo na minha casa, então eu saio da minha casa, vou para o hospital, vou para o consultório. Importantíssimo isso. É um detalhe, nesse sentido, eu sou um ser humano, eu preciso estar descansado, estar bem para fazer uma cirurgia. Tem a questão do cuidado antes, então a paciente precisou me mostrar um exame, eu vou estar na clínica se eu não estiver operando, né? A cirurgia sempre feita em um hospital e o acompanhamento pós-operatório. Então a gente tem toda uma estrutura que, lógico, depende do profissional, depende da paciente também para ter isso. Então eu falo para as minhas pacientes, a gente não pode dizer que uma estatística passada significa o futuro. Mas, graças a Deus, nunca houve nenhuma paciente que foi para uma UTI, nenhuma paciente morreu, transfundiu, nada disso. Sim. Lógico, toda cirurgia tem o seu risco. Toda cirurgia, não é que eu faço cirurgia sem risco, ou cirurgia, nunca abriu um ponto. Não, isso acontece. Sim. Né? Mas os cuidados para que as situações mais graves não ocorram, eles são tomados. E graças a Deus está dando tudo certo, né? Com certeza. Doutor, isso é muito importante, porque às vezes há realmente uma ilusão. Vamos falar, há realmente, a gente sabe... E a gente pesquisa, a gente vai... E aí vem várias ofertas, aparecem várias coisas, mas eu sempre falo, o senhor falou algo realmente de futuro, a gente tem que pensar no dia de amanhã. Sim. E se me abrir um ponto? E se por um acaso me dá uma febre? Ou se a minha dor... Existem mulheres mais sensíveis, outras não. E se me der uma dor? E aí se o meu médico não está aqui? Ou outra coisa, doutor, muito importante, eu não sei o que está sendo usado. Eu não sei qual é o aparelho que foi colocado em mim. Eu não sei que tipo de material está sendo usado. Isso é muito importante. A medicina, ela mudou, né? Então hoje, por exemplo, eu vou colocar uma prótese numa paciente. Eu mostro a prótese na clínica, eu mostro a prótese na cirurgia, mostro a caixinha, olha, tá aqui, essa é a prótese que vai ser utilizada. Eu entrego a caixinha da prótese, olha, paciente, aqui foi a prótese que eu utilizei em você, aqui está o teu cartão de garantia. Então, muitas vezes a paciente chega assim para mim, doutor, o que eu vou fazer com isso? Eu vou jogar fora, eu confio no senhor. Eu fico muito agradecido. Nossa, quando eu recebo isso, eu fico, mas é minha rotina. A gente faz para todo mundo, porque talvez aquela paciente confia. Mas alguma amiga, mas será que foi essa mesmo? Sim, ele me mostrou. A outra nem encostou comigo, nem sabe quem eu sou, mas às vezes vai lá, né? Aquela coisa, quer criticar alguma coisa. Então fala, não, realmente, ele me mostrou, foi aquela prótese, aquele material. Isso é ótimo. É muito importante isso também. Isso é bacana, porque isso traz uma segurança e uma alegria pra gente. Olha, essa daqui, Celi, que você vai receber. Isso é muito legal, até porque quando a gente vai falar com as amigas e com as outras mulheres, eu falo por mim, você fala com propriedade, olha, foi colocado assim, a que eu tenho não é daquela... dura, a gente não sente ao redor da mama aquela borda que incomoda, a minha foi colocada, né, e tal, essa prótese o Dr. Mário me mostrou, e isso pra mulher, isso é uma satisfação, e é legal que você vive a cirurgia, você vive cada etapa, né? Com certeza. Isso é muito bacana. Doutor, por falar, continuando no assunto, né, mas voltando do início, na questão do pré-operatório, vou viajar, quero fazer uma lipo e quero estar lá com 60 de cintura, quero estar bonita, linda, escultural e acho que isso vai acontecer em 15 dias. A gente tem essa ilusão. Mas a gente incha um pouquinho, tem todo um pós-operatório que a gente não pode expor. Vou fazer uma lipo. Quanto tempo antes eu tenho que planejar isso em relação à consulta, em relação a desinchar e eu estar pronta para eu viajar? Sueli, eu vou te dar uma média hoje que eu tenho trabalhado com as minhas pacientes. Quer se planejar sem ter, assim, dor de cabeça nenhuma, sem ter correria nenhuma? 60 dias. Por que 60 dias? Você vai... É um tempo curto até. É 30 dias mais ou menos para você conseguir o horário da consulta. Depois dos 30 dias para você conseguir fazer os exames. Isso seria um mínimo. Né? Menos que isso, você às vezes acaba tendo algumas dificuldades. Né? Uma coisa que é muito comum é um exemplo, por exemplo, a paciente está acima do peso. Gente, quem me procura não está com o corpo ideal. Se a pessoa tivesse corpo ideal, ela não me procuraria. Mas algumas coisas podem ser feitas antes da cirurgia. Então, às vezes, você não está no teu peso ideal. Por isso você quer fazer uma plástica. Ótimo. Mas, às vezes, dá para perder um pouquinho de peso antes. 2, 3 quilos. Com uma semana você não vai perder. Não perde. De forma saudável, não. De forma saudável, não. Então, eu oriento para as pacientes, olha, vamos marcar a tua cirurgia para daqui 60 dias, para daqui 90 dias. E nesse prazo, 90 dias, você perdeu 1 quilo por mês, você já perdeu 3 quilos, sem precisar fazer nada muito mirabolante, né? E que dá um outro resultado, né, doutor? Dá outro resultado. A cirurgia,
ela consegue alcançar um resultado melhor graças a um comprometimento da própria paciente. Ela vai ter um resultado melhor. Eu fico feliz porque eu também, por tabela, acabo tendo um resultado melhor. Com certeza. Né? Mas é importante, por isso esse planejamento, essa segurança passa a ser importante. E no caso da lipo, pós-operatório, tem as drenagens. Então você vai ter que ficar ali pelo menos um mês, mais ou menos uns 30 dias, com um pouco mais de cuidado em relação às drenagens. Você pode estar trabalhando, com uma semana, se você estiver bem, você está trabalhando. Mas tem que reservar um horário para estar indo na drenagem, então não dá para viajar. Né? Tem que estar reservando um horário com alguém próximo que possa garantir essa drenagem de boa qualidade. E aí viajar com um corpo bacana, todo drenado, sequinho, colocar aquele biquíni bonito, aquela roupa para os parentes ver, naquele casamento que você quer ir, visitar os parentes, não é verdade? Sim. A gente quer chegar lá linda e maravilhosa. E isso é uma realidade. O Dr. Mário está falando realmente de planejamento e para você ter um resultado bacana. Para depois você não achar que você vai ligar hoje. Graças a Deus, o Dr. Mário tem uma agenda. Essa semana mesmo estava contando para ele que eu encontrei. Falei, olha, ele falou, Sueli, eu tô lotado, as coisas, né? Eu falei, eu encontrei uma pessoa que viu o senhor no programa e falou, ó, liguei lá no seu médico, só que ele vai poder me atender o mês que vem. E isso é muito bacana da gente falar, né, doutor? Aquilo que eu comentei, né? O trabalho, ele é artesanal. Eu, graças a Deus, hoje, o meu foco é atender as pessoas bem. Eu não sou perfeito, mas eu procuro dar o meu melhor. Então, tem a consulta, tem um tempo para a gente conversar com calma, para eu entender o que a paciente quer. Eu vejo, às vezes, a paciente consulta com outro profissional, um profissional muito bom, mas ele não entendeu o que a paciente queria. Então, a paciente, ela, doutor, eu queria fazer isso. Não, faz isso não. Tá, mas não faz isso não por quê? Por quê? Né? Às vezes você tem que explicar para a paciente, olha, isso aqui vai te dar tal resultado, você quer? Isso aqui oferece tal risco, você quer? Muitas vezes a paciente quer. Ou às vezes ela vai entender melhor, vai falar, não, tem razão, vou aguardar mais um pouco, né? Então isso é muito importante, essa conversa que a gente tem antes. E isso leva um tempo, a gente tem que ter tempo para isso. Para fazer as coisas com calma. Sim. E você está cuidando da sua saúde, do seu futuro, porque você está planejando realmente ficar bem com você. E quando a gente está bem com a gente, tudo vai bem. Então, procure um profissional que realmente esteja perto de você, que realmente esteja ao seu alcance, para tirar todas as suas dúvidas e para principalmente cuidar de você, cuidar do seu pré-operatório e do seu pós-operatório. Tudo isso com muito carinho, com muita dedicação, com muita responsabilidade e com muita segurança, que é isso que o Dr. Mário Rocha preza e é isso que toda a equipe que ele tem sobre os cuidados dele prezam também. Porque é como o senhor sempre fala para mim, né? Ele falou, Sueli, se a paciente fica feliz com o resultado, você imagina ele sempre fala isso para mim quando a gente conversa. Com certeza. Doutora, eu só tenho que agradecer mais uma vez. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar para suas pacientes? Só vou falar uma última coisinha. Você falou uma coisa muito importante, né? Tem aquele velho ditado, ninguém faz sucesso sozinho, realmente. É uma equipe, é como se fosse uma corrente, todos os elos têm que estar fortes. Então, a gente batalhou bastante para ter boas pessoas junto com a gente. Hoje nós temos excelentes pessoas. E tem mesmo. Que colaboram e está todo mundo trabalhando para que a pessoa tenha o melhor resultado possível. E é por isso que é esse sucesso. Que bom. Parabéns, doutor. Obrigado, Sueli. Seja sempre muito bem-vindo. Aguardo o senhor em breve para a gente estar tirando mais dúvidas e falando desse assunto tão importante que pode transformar a sua vida, que é a cirurgia plástica. Quer um conselho aqui meu? Dê esse presente para você. Seja bem-vindo, doutor. Parabéns, sempre mais uma sucesso. vez, obrigado, Sueli. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, já estou de volta. Ainda tem muita coisa boa aqui no nosso programa para você.